Olá, eu sou Rodrigo Araújo, diretor da RTC Gestão de Riscos, e é um prazer muito grande estar aqui na RTC Academy, na presença do engenheiro Gianfranco Pampalon, um grande engenheiro, um grande amigo, e na presença também de um grande engenheiro, grande amigo, Aguinaldo Biso. E nós vamos fazer um bate-papo, falando sobre conceitos da NR10, conceitos da NR1 com o Gianfranco, da NR10 com o Biso, falando um pouquinho de controle de emergência e dando uma visão geral desse assunto tão importante para todos nós. Tá? Então, apresento o Gian novamente, o Biso, e é um prazer muito grande tê-los aqui. Nossa, para mim o prazer é enorme, né, de estar aqui com você outra vez. Eu gostei muito do nosso bate-papo anterior, até teve comentários positivos, fico feliz com isso. E estou à disposição e feliz de estar aqui de novo. Que bom, Gian, que bom, que bom. Ok, Rodrigo, obrigado, Biso, como já foi apresentado. Uma satisfação estar aqui na sede da RTC, principalmente na presença do amigo Gianfranco, e na sua presença, e estamos à disposição aí para bater esse papo. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Vai ser ótimo, a gente não tem dúvida nenhuma. E falando em NR10 e a sumidade que é o Biso nesse assunto, por ter dedicado a sua vida às condições de elétrica, né? Então eu vou começar falando com o Biso de expor como está o cenário NR10 hoje, o que a gente pode entender, o que pode ter de novidade, e inclusive hoje não dá para a gente falar de NR10 sem falar de NR1, um assunto tão afeta o Gianfranco. Então passo para você, Biso, com toda essa tua vasta experiência de elétrica. Bom, acho que com bastante objetividade, né? Nós estamos num processo de revisão das normas regulamentadoras do país, e a NR10 é uma dessas normas, né? Nós temos aí praticamente 15 anos de norma da última revisão. Eu acho que o significado dessa norma é imensurável, o que significou isso para o país. Ela realmente teve uma alteração de paradigmas, de conceitos, trouxe para dentro da norma de segurança e eletricidade conceitos internacionais, e realmente era necessário uma mudança em função do próprio panorama produtivo que nós temos hoje no mundo, né? Nós temos novos tipos de energia, nós temos novos conceitos. Então, o que eu vejo que a grande mudança dessa norma proposta para talvez esse ano ainda é o foco. A norma, ela tem um foco de gestão para a segurança do trabalho, voltado para riscos elétricos, né? E aí, como você bem citou, não dá para dissociar da NR1, onde nós temos aqui o mestre Gianfranco, que pode opinar com mais propriedade sobre essa interface. Mas eu ressalto o seguinte, que o foco dela será na instalação elétrica também, sobre a ótica técnica, e isso é muito importante, Rodrigo. É importante por quê? Porque nós temos que quebrar um paradigma no país. O paradigma nosso tem que ser: as instalações elétricas têm que ser seguras. Instalação elétrica segura, nós estamos falando de exposição a choque elétrico, a arco elétrico, que talvez seja o maior problema pelo dinamismo e falta de conhecimento, mas nós não podemos deixar de também considerar a parte de incêndio e de explosões quando nós falamos de instalações elétricas seguras. Então, eu acho que o avanço está aí, sabe? Trazer para dentro do texto esse tipo de avaliação, e ressalto novamente, a questão do arco elétrico eu vejo como sendo a maior conquista técnica dentro da NR10, uma vez que mesmo com a evolução que nós tivemos com o texto anterior, uma lacuna permaneceu, que é a falta de critérios para avaliação da exposição ao risco de arco elétrico, que é o maior fator hoje de gravidade e de incidência de acidentes de origem elétrica que causam lesões ao trabalhador, inclusive mortes e sequelas reversíveis, à propriedade, aos materiais, ao meio ambiente e também, não posso deixar de falar, a continuidade do processo produtivo. Então, eu entendo que
a grande valia da NR10 agora é nós conseguirmos, dentro desse novo texto, dentro dessa nova visão global, entender tudo isso e trazer novamente a interface com o NR1, que eu acho que é a grande conquista nossa. Ô Biso, eu concordo plenamente e uma coisa chama atenção quando falamos sobre planejamento. Então, olha, conhecer os seus riscos, o grande avanço que é arco elétrico e depois, obviamente, vou pedir para você falar um pouco mais de arco elétrico. Mas quando a gente fala de planejamento, de antecipar as coisas, de hierarquia de controles, é importantíssimo a gente referenciar a NR1, tá? E a NR1 revisada, e aqui, poxa vida, tem o Gianfranco Pampalon, que está estudando tanto, mas está estudando tanto os efeitos GRO, PGR, né? o programa de gerenciamento. Então, Jean, vamos linkar tudo isso que o Biso está falando da NR10 com a NR1. Puxa, perfeito. Primeiro, Biso, para mim, é a grande referência na área. Obrigado, Jean. Para todos nós. Inclusive, Rodrigo, eu preciso fazer até publicamente um agradecimento, porque na época, enquanto auditor, nós fizemos uma grande fiscalização do setor elétrico e a gente teve o apoio, através dos sindicatos de engenheiros, um convênio onde eu vou confessar, eu recebi uma série de documentos com avaliação de energia incidente para arco elétrico, e quando eu vi aquele monte de documento, eu falei, e agora? Isso está certo ou está errado? Tivemos que pedir o apoio, o Biso prontamente, através do sindicato. Primeiro, a gente fez uma constatação. 100% das concessionárias de energia elétrica do Estado de São Paulo erraram nessa avaliação importantíssima. Como é que eu vou mitigar um risco que eu desconheço a proporção? Eu não sei o nível, eu não sei nem classificar isso. Então, o grande erro que a gente viu. Por isso, concordo plenamente com o que o Biso falou. Esse salto de qualidade que a gente vai dar com a nova NR10 para abordar os aspectos do arco elétrico. Outra coisa interessante quando a gente fala também de PGR, quando a gente fala de gestão de risco, né? Alguns fatores que ela fala, que ela elenca, é a participação do trabalhador. O trabalhador tem que ser ouvido na fase de levantamento de perigos e de classificação de risco e nas medidas, nas propostas do plano de ação, né? Na hora que eu vou criar barreiras para eliminar ou mitigar esses riscos. Mas o que eu vejo de interessante, até baseado no que o Biso falou, depois vou fazer uma pergunta, aproveitar o momento, é o seguinte, as normas eram prescritivas e diziam o que você faz, o que você tem que fazer. O como fazer, ela não entrava no aspecto. Hoje, ela fala o que você tem que fazer, porque a NR10 especifica, mas o PGR vai dizer o que você tem que fazer além do que a norma manda. Então, eu acho que aumentou primeiro o nível de responsabilidade dos profissionais que vão atuar nessa área para identificar, classificar esses riscos, propor as medidas. E eu acho que o fator de sinistralidade, assim, o quanto essa empresa representa de risco para o seu trabalhador, eu vou conseguir mensurar agora. Isso é um problema para a empresa. A empresa vai abrir a página, abrir as portas da empresa num documento dizendo eu tenho um risco que eu classifiquei como altíssimo, como intolerável e eu tenho que tomar uma medida de proteção. Eu vou optar pelo IPI? É isso que eu vou fazer? Quer dizer, então eu vou estar registrando. É um documento que eu digo o seguinte, as empresas hoje vão ter provas contra elas próprias que elas demonstraram a falta de capacidade de implantar uma gestão efetiva para salvaguardar a vida de quem interessa, que é o trabalhador. Por isso que ela vai ter que fazer um documento muito, muito sério. Além de ser sério, tem um plano de ação que ele vai ter que ser efetivado e isso vai estar registrado, ponto a ponto. Vou aproveitar para fazer uma pergunta para o Biso, que foi uma conversa que a gente teve recentemente, que eu achei muito interessante. Quantas empresas, em média, implantam, têm um painel certificado, por exemplo, contra arco? E você me contou um detalhe que eu achei interessante. É um investimento alto, tudo, mas ela tem um plus que eu achei bastante interessante. Você podia explicar isso para a gente? Sim, claro. Bom, eu entendo que, até ratificando o que você colocou, né, na questão da interface da 10 com a 1, né, eu entendo que, primeiramente, nós temos que ressaltar a hierarquia das medidas de controle da NR10, que, ao encontro da NR1, define algumas premissas. A primeira dela é a eliminação do fator de risco, é trabalhar sem a eletricidade. Nós sabemos que isso é muito difícil. É muito difícil, né? A eletricidade hoje não é mais um bem de consumo somente, é uma matéria-prima. Não é tão fácil assim trabalhar sem eletricidade.
Bom, uma vez que é difícil promover a eliminação do fator de risco, nós temos outras medidas de controle, como o uso de extra-baixa tensão, que é tensão de segurança, que também são condições específicas. E aí entra nas medidas de controle coletivas, que vem ao encontro da sua pergunta, por isso que eu fiz essa citação. Medidas de controle de engenharia, hoje, no caso do arco elétrico, em especial na questão que você colocou, Jean, nós temos hoje, por exemplo, painéis à prova de arco. São painéis para média tensão, de 1.000 a 36.200 volts, é o nível de tensão da média no Brasil, onde eu posso projetar e construir painéis à prova de arco de acordo com uma norma específica. Ela chama NBR EC 62271-200. Então, é um painel elétrico que, independente do cálculo de energia incidente, ele não vai mudar nada, não vai afetar o cálculo, mas ele tem uma condição intrínseca construtiva que impede o manifesto do arco elétrico para o trabalhador. Bom, só que tem um problema. Este painel, enquanto medida de controle, ele é excelente para o trabalhador. Só que se houver um arco elétrico de grande proporção, eu não causo dano ao trabalhador, mas eu perco o painel elétrico. Ele custa muito caro. Então, o que é que as empresas optam hoje? Eu coloco uma proteção adicional, que nós chamamos de um relé de arco, que ele não vai mais impedir o nível de energia incidente, mas ele vai limitar o nível de energia incidente em função da atuação do mesmo no tempo do dispositivo de seccionamento automático. Então, agora eu tenho um painel à prova de arco, que não vai passar nada para o trabalhador, e ao mesmo tempo eu tenho um nível de energia incidente que vai ser diminuído, normalmente no máximo de 8 calorias, onde eu não perco o painel. E aí, isso leva em consideração o quê? Primeiro, proteger o trabalhador. Não perdi o painel, mas principalmente, um outro foco tem que ser considerado, a questão da parada do processo produtivo, a continuidade do processo. Eu não posso, não dá para se pensar hoje, olha, vai queimar um painel, eu vou ter um problema com arco elétrico ou qualquer outro, e eu vou ficar horas, dias sem energia elétrica. Isso não existe. Nós temos processos produtivos hoje que sem a energia elétrica, sem o processo de resfriamento e outros, eu posso provocar danos gravíssimos, inclusive ao meio ambiente. Então, a ideia é essa, é usar um outro dispositivo para minimizar o nível de energia incidente. Lembrando que, só para fechar, que acho que vale a pena, esse fator que você citou, que é o relé de arco, ele também pode ser utilizado em instalações elétricas de baixa tensão, onde eu não tenho painéis à prova de arco hoje, legalizados, dentro de uma norma técnica específica no país. Mas o quê? Que é o grande problema hoje da instalação elétrica, do arco elétrico. Então, as pessoas deveriam pensar o quê? Eu vou colocar um dispositivo que vai minimizar o nível de energia incidente para aí sim chegar na última medida de controle da hierarquia, que é o uso do EPI. Então, eu tenho que entender o seguinte, que o uso do EPI eu não vou mudar. Ele é obrigatório e será necessário sempre. Entretanto, eu tenho que minimizar a condição de exposição para ter um EPI que possa ser usado de uma forma exequível e racional. Essa é a condição. Não sei se eu respondi, Jean, mas era essa a verdade. Perfeito. Posso fazer mais um comentário? Por favor. Rodrigo, eu comecei comentando que o PGR é uma arma contra o empregador que não faz bem feito. Mas agora vamos ver com uma outra ótica. Uma boa implementação de um sistema de gestão adequado aos riscos elétricos e aos demais riscos identificados é uma excelente ferramenta para a empresa mitigar, reduzir custos. Eu vou ter taxa de sinistralidade, talvez com plano de saúde, eu tenho menos possibilidade de incêndio, explosão, eu vou diminuir custos com prêmios de seguro, imagem da empresa. Então, a empresa bem intencionada ou a inteligente vai usar o PGR, o GRO, como uma ferramenta de potencializar lucro, diminuir despesas. Isso vai ser bom para o governo como um todo, porque vai diminuir custos previdenciários, que são socializados, afinal de contas, todos nós pagamos. O empresário vai ter vantagens e o maior beneficiário é o trabalhador, que vai ter saúde e segurança no seu lugar de trabalho. Eu acho que é uma excelente ferramenta fantástica, mas depende, como você falou, tecnologia, ia ter um investimento, soluções de engenharia, planejamento. Mas eu tenho uma pergunta, então, Jean. Comportamento. Posso inverter agora uma pergunta a você, Jean? Opa. Que eu acho que é muito interessante. O maior problema do arco elétrico é ser vamos chamar de um risco dinâmico. Eu não tenho. E hoje predomina a falta de conhecimento do mesmo. Isso vale para todos, profissionais da área elétrica, área de segurança. E, de certa forma, existe uma banalização da gradação desse risco.
Porque as pessoas tratam de uma forma como se fosse muito simples, é como se fosse um choque elétrico. Não. Se é algo, vamos dizer, que é dinâmico, que ele pode alterar no cotidiano, como que eu devo tratar isso? E aí vem a pergunta. Se predomina no país instalações elétricas sem medidas de engenharia, seja na indústria, mas agora estão já partindo para isso, mas o mais importante, como é que é uma curiosidade, eu gostaria de ver a sua interpretação. Perfeito. Eu tenho concessionária de energia elétrica, eu tenho pessoas que trabalham com a área de telecom, por exemplo. Trabalham com isso em proximidade ou em redes elétricas de baixa ou alta tensão, que estão na rua, que nós chamamos de colocação fora de alcance, e que não existem medidas de controle de engenharia para choque, para arco elétrico na distribuição. As medidas são alicerçadas em medidas administrativas, procedimentos, treinamentos, e nós sabemos o nível do que está aí fora hoje, uso de EPIs. A maioria não tem cálculo de energia incidente e as pessoas acham que o que vale é cálculo de energia incidente, não, o que vale é análise de risco. Aí eu pergunto a você, de que forma eu devo tratar isso num PGR para definir o nível de risco? Se as pessoas desconhecem o risco, não tem as medidas de engenharia, não tem cálculo de energia incidente, alicerçado em treinamentos, em EPIs, que nível de risco eu devo colocar no PGR? É só para entender, porque eu tenho curiosidade. Eu tenho muita preocupação que as pessoas falem, olha, as minhas medidas são suficientes e por isso está sob controle o risco. Pega aquela matriz, põe lá risco trivial, sendo que está cheio de gente morrendo. Nós sabemos que eu sou oriundo do setor elétrico, eu sou oriundo e eu não estou criticando para destruir, é o inverso, eu sou oriundo, por ser oriundo de ter trabalhado 20 anos, inclusive na área elétrica, e por ter tido a infelicidade de perder um amigo comigo em 1985 por conta de choque elétrico dentro de uma rede de distribuição, e aí isso eu quero já abrir depois um parênteses para falar isso contigo, e depois eu vou voltar para o Rodrigo. Como é que fica a questão de emergência? Nós vamos tratar sobre isso. Então, e também tem a emergência no PGR. Como é que eu vou tratar esse risco? Que nível que eu vou classificar? Eu não sei se ficou clara a minha pergunta, mas acho que é muito oportuno. Com certeza é oportuno. É muito, muito oportuno. Eu vou tentar explicar isso com um exemplo. Eu vou contar um fato. Uma análise de acidente que eu fiz, um acidente, graças a Deus não foi fatal. O trabalhador, a equipe foi fazer um trabalho numa subestação à noite, trabalho em altura, subiu na escada, aconteceu o arco. Ele não estava conectado no cinto, caiu no chão, teve queda, fraturas, queimadura. Eu vou dizer para você, a vestimenta que ele estava usando, o que sobrou, que ela ficou carbonizada, acho que cabia aqui. Ó. Ou seja, ele desconheciam o nível de energia incidente, classificaram a vestimenta de forma errada, ele estava fazendo um trabalho à noite, em altura, então eu estou dizendo que é o seguinte, o arco elétrico também está envolvido com os riscos adicionais. E existia, vou falar para você, 2 quilos de papel com análise sobre aquele procedimento. Ele era papel. O resultado foi porque o grande problema também que o empregador pode influenciar na minha análise de risco para dizer que aquilo não é um risco intolerável. Ele pode influenciar de forma que não é intolerável, porque isso é tão raro de acontecer, mas quando acontece, a severidade é enorme. Por sorte, essa pessoa não veio a óbito, esse trabalhador. E olha só, à noite, depois do arco elétrico, aquela iluminação, cai a energia elétrica, tudo no escuro, o trabalhador fez os primeiros socorros, porque ele ficou praticamente cego por alguns minutos, ele viu uma chama, uma pessoa pegando fogo no chão e foi fazer os primeiros socorros. Isso tudo tem que estar planejado, tem que estar previsto, não era para ter acontecido, e se acontecesse, eu tinha que estar pronto a fazer o resgate, uma forma de tratamento. Então, eu vou repetir, hoje a responsabilidade do profissional, e isso é multifuncional, multidisciplinar, não existe uma pessoa especializada em fazer tudo, e esse eu acho que é a grande contribuição do PGR, eu vou ter que ter vários conhecimentos, um grupo de profissionais com especializações que vão poder dar um resultado de um trabalho de verdade mais seguro. Primeiro, hierarquia das medidas de controle, planejamento, prever isso no projeto. Agora, quando a gente fala de instalações já prontas, eu vou ter que mitigar isso aí. Eu posso não consertar agora, mas a médio e longo prazo eu vou ter que transformar isso num lugar efetivamente seguro. Isso vai ser acompanhado. Eu vou dizer para vocês,
Se isso não acontecer, se com tudo isso nós não tivermos uma diminuição do nível de acidentalidade, sinistralidade, alguma coisa mais impactante vai ter que ser feita. E eu acho que só pode resolver isso fazendo o acidente custar mais caro. Ele já custa muito caro. Acho que a maioria das empresas não tem noção disso, mas vai ter que impactar de forma mais importante. Que não é possível, né, a gente ter conhecimento, mas isso não ser aplicado na realidade. Esse é o grande problema. Nós vamos encerrar nesse momento essa conversa que está muito boa, mas continuaremos no próximo bloco. Tudo bem, Jean? Tudo bem, Biso? Ok. Perfeito.